Vamos então começar. Nós estamos aqui vendo agora Sócrates. Vamos lembrar que Sócrates, né, revendo, nós já vimos isso no nosso estudo passado, nasceu em 470 a.C. e desencarnou em 399 a.C., viveu em torno de 70 anos. É por isso que de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, Anaxágoras nasceu em 499 a.C. também e desencarnou em 428 antes de Cristo. Então, ele foi o fundador da primeira escola de filosofia de Atenas e foi professor de Sócrates. Voltando aqui. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. Então, o que ele está colocando aqui? Que Sócrates foi imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, que são Antístenes, Xenofonte e Platão. Que nós mais conhecemos, né, é Platão. Então, voltando aqui. Superior a Anaxágoras, que foi seu mestre, como também, por quê? Porque ele também foi superior aos seus discípulos e os seus discípulos não chegaram aos pés dele, não entenderam tudo o que ele colocou. Por isso que ele coloca como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Então ele está colocando aqui Sócrates como um dos discípulos mais iluminados, né? Mais esclarecidos que vieram à Terra. Então aquele que mais entendeu o ensinamento do mestre, as palavras do mestre, trouxe esses ensinamentos da forma mais pura, mais clara, os ensinamentos do Mestre Jesus. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo, porque ele veio ensinar, ele veio evangelizar, ele se preocupava com as crianças e com a juventude, porque é a verdadeira evangelização e que é a coisa mais importante. Você pode ensinar um adulto, mas ele já carrega muitas ideias pré-concebidas, ele já traz muitas certezas, né? Muitos bloqueios. Então é importante a gente entender a importância da evangelização, a importância de se ensinar aos pequenos e aos jovens, de se ajudar e se corrigir no começo. Por isso que ele diz aqui, sua existência em algumas circunstâncias aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Então ele faz brotar na mocidade sentimentos de liberdade, de conhecimento. Ele já traz os conhecimentos da reencarnação, da responsabilidade pelos atos, pelo pensamento, da vida após a morte, a certeza de que a vida continua. Então são ensinamentos que, se nós pensarmos que eles começaram com Sócrates 400 anos antes de Cristo em Atenas, porque ele começou muito antes, né? Na Índia com Krishna, na Índia também com Buda. Nós vamos ver, começou muito antes com Forri na China, mas em Atenas, na Grécia, 400 anos antes de Cristo, as ideias do Cristo já estavam sendo difundidas através do seu discípulo Sócrates.
Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros, da solidariedade do futuro, né? Da posteridade. Mas Atenas, com o cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Os políticos, os poderosos, os comerciantes, começaram a se incomodar com as ideias de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de empatia, de amor ao próximo, de responsabilidade, de vida que segue, de vida após a morte, né? Que essa vida não é a única, né? As ideias politeístas e helênicas, né? Vamos lembrar, eles são o povo helênico, de que tem que se aproveitar a vida, de que a vida é uma só e que tem que usufruir a vida. Ele vem ao contrário, colocar não, essa existência é para aprendizado, essa existência é para que a gente possa crescer e melhorar, porque nós vamos nascer de novo. A ideia da reencarnação muda tudo, todos os conceitos e todas as ideias e todos os propósitos. E aí ele começou a incomodar. Ideias de liberdade começou a incomodar os poderosos. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes, incutando-lhes, colocando neles o veneno da liberdade nos corações. Os poderosos consideravam a ideia de liberdade como veneno, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Então nós vamos ver, ele foi preso, foi humilhado, ele foi a julgamento, ele não quis advogado, ele se defendeu, usou a sua maiêutica, a sua estrutura de ensinamento, nós falamos sobre a maiêutica no nosso estudo passado, com os juízes, que perturbou os juízes pelo conhecimento dele, porque ele encurralou os juízes, eles ficaram mais bravos ainda. Platão quis pagar a fiança para que Sócrates fosse solto, porque Platão tinha um poder aquisitivo alto. Platão não aceitou. Alguns juízes mandaram abrir a cela dele à noite para que ele fugisse, ele não aceitou. Então nós vamos ver que ele estava ali muito consciente de que ele tinha feito a parte dele e de que ele iria voltar para a verdadeira vida com a consciência tranquila de ter, pelo menos alguns, passado a ideia do mestre. Consciente da missão que trazia, essa é a questão. Ele tinha consciência da missão que ele trazia com ele. Recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. Então, o plano espiritual o ampara, o plano espiritual está ali à volta dele, Sua família espiritual, os amigos, o seu daimon, como ele falava, o seu gênio, que é o seu mentor, ele chamava de daimon. Naquela época, o daimon era considerado o gênio, o espírito, ele colocava como espírito amigo, então ele já tinha a consciência do mentor que estava ali ao lado dele. Depois de muito tempo, é que a palavra daimon foi usada como demônio, e demônio com a ideia que nós temos hoje de algo terrível, ou como algumas igrejas medievais, como um ser com o poder igual de Deus. Imagina, Deus é único, e se alguém tivesse um poder igual ao dele, já não seria ele o Deus, já seriam dois deuses com D minúsculo. Então Deus é único, misericordioso, pleno amor, é a energia do amor. Deus é uma energia e essa energia é o amor. Voltando aqui, enviado do plano invisível,
enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação. Aqui Emmanuel coloca o desespero de Xantipa. Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Ele responde, que tem isso? Responde resignadamente o filósofo, eles também estão condenados pela natureza. As leis de Deus são imutáveis. Eles também, os juízes, vão morrer. Morrer faz parte das leis naturais, porque Sócrates pregava a continuidade da vida, então ele não se preocupava com o desencarne. A Xantipa, mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E querias que ela fosse justa? Sócrates coloca para ele, você queria que eu fosse culpado? Queria que esses homens fossem justos? Claro que não. O que eles colocam é injusto. E a força, a magnanimidade dos ensinamentos e da missão e do esclarecimento de Sócrates é justamente essa, a desses homens estarem ali se colocando dentro da injustiça, porque tudo que eles colocam é mentira, é falso. E tudo que Sócrates coloca é a verdade, são os ensinamentos do mestre. Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, as abóbodas celestes cheias de estrelas, onde o aguardavam a bênção de Jesus. Então ele voltou para o plano espiritual, onde aguardava o seu mestre, que o havia enviado, sendo precursor das ideias do mestre que viriam depois. E aí nós vamos ver aqui os discípulos de Sócrates. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram, como eu falei, Antístenes. Então, Antístenes nasceu 445 a 365 antes de Sócrates. Xenofonte, que foi um militar e filósofo e que escreveu sobre os discursos de Sócrates, e Platão, que nós já falamos aqui de Platão, 428 a 348 a.C., lembrando que Platão fundou a Academia de Atenas, que foi o primeiro instituto de ensino superior. Professor de Sócrates, Anaxágoras, fundou a primeira escola de Atenas, e Platão vai fundar o primeiro ensino superior em Atenas. Falaremos apenas deste último, ele vai falar apenas de Platão, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. Então aqui ele está dando um tapa. Nenhum dos três soube assimilar os ensinamentos de Sócrates. Nenhum dos três chegou aos pés de Sócrates. Nenhum dos três entendeu perfeitamente os ensinamentos de Sócrates. Então, Platão vem... Emmanuel vem aqui dar um chacoalhão. Embora muitas pessoas... Platão, discípulo de... Não, é discípulo. Mas ele não conseguiu entender. Ele transferiu as colocações de Sócrates, mas ele colocou nas suas ideias e nos seus relatos, nas suas colocações que ele deixou para o mundo, nos seus livros, nas suas ideias completamente diferentes, contra os princípios de igualdade, de fraternidade, de amor que Sócrates trouxe. Então, a história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu ele, compreendeu Platão, mas nem sempre compreendeu a história, Mas a história nem sempre compreendeu que ele, Platão, misturou a filosofia pura do mestre com a ganga, com a vulgaridade das paixões terrestres.
enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Então, colocando ideias, trazendo, né, a sardinha para sua brasa por causa de ideias políticas, colocações políticas, coisa que Platão jamais fez ou faria. Tanto é que Platão não aceitou que abriram as grades no meio da noite para ele fugir e não fugiu, não aceitou. Platão quis pagar a sua fiança, ele não aceitou. Ele quis se defender. Ele mesmo foi o seu advogado de defesa mostrando as suas ideias, que aí ele irritou mais ainda. Aí é que ele foi condenado à morte mesmo, porque ele deixou os juízes enlouquecidos com as ideias dele. Então, o que ele está colocando aqui? Platão não soube entender, não soube colocar as ideias do Platão, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, quer dizer, Platão não soube como seus companheiros, como outros discípulos de Sócrates também não souberam conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal, que eram pregados por Sócrates. Então, ele não entendeu os ensinamentos de Sócrates. Ele deixou, vamos lembrar que Sócrates não deixou nada escrito. Então, tudo que nós sabemos de Sócrates veio através de Platão. E, infelizmente, nós vamos ver que Platão não entendeu e que Platão misturou, né, as suas ideias junto com as ideias elevadíssimas de Sócrates, não entendeu e com certeza deve ter deixado de colocar muitas e deturpou outras, infelizmente. Contudo, não deixou de cultivar, quer dizer, Platão também não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que foi seu discípulo, e é interessante que Aristóteles depois vai ser o professor de Alexandre o Grande, né? Então, antes de entregar a sua tarefa a Aristóteles, que nasceu em 384 e desencarnou em 322 a.C., que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo, porque Aristóteles também tinha ideias, né, mais fraternas e mais libertadoras, ideias além do seu tempo. E aí nós vamos ver aqui provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Então nós vamos ver os processos kármicos, né, de toda essa população, de todos esses que condenaram Sócrates, e aí nós vamos ver o processo kármico, né, aquele processo de provações que uma determinada família de um povo, de uma cidade, de um povo, de um país tem em relação às ideias, em relação às escolhas tomadas por alguns e que foram aprovadas pela maioria. Então nós vamos ver manchas, por exemplo, no Brasil, já comentei sobre isso, a escravidão é uma das nódoas, das manchas kármicas do país, a Guerra do Paraguai é outra, que foi um infanticídio, né, um genocídio, que eram crianças que estavam com armas na mão. E nós vamos ver aqui ele falando desse processo kármico coletivo pelo qual a Grécia foi obrigada a passar, entre outras coisas, pelo processo, pela condenação a Sócrates. E na medida justa das responsabilidades pessoais entre si, ou seja, ninguém colhe o que não plantou. É um processo kármico que atinge a maioria? Mas
ninguém colhe o que plantou. Aqueles que estavam ali no meio e que não tinham plantado essas sementes não a colherão. É em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e o culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. E nós vamos ver isso no livro 50 anos depois, quando Nestório, que é uma encarnação de Emmanuel, que é grego, que tem uma cultura elevadíssima, ele é levado a Roma como escravo. E nós vamos ver que ele vai ser comprado para ser professor de Célia, tamanha cultura que ele tinha. Então nós vamos ver os escravos gregos, os gregos sendo levados como escravos pelos romanos, e esses escravos extremamente cultos espalhando a cultura grega para os romanos. A gente vê isso muito claro no livro 50 anos depois. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções de vida, do amor e da liberdade, né? Sem estorvo, sem o obstáculo, né? Das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, que é o que eu estava falando no caso ali do Nestório, vai ser professor de Célia e ele influencia os que estão ali à volta com a cultura dele. Por isso que eles colocam aqui. É verdade que esses gregos, como escravos dos romanos, iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos. Mas o progresso evolutivo poderia ladear outros caminhos. Quer dizer, o progresso evolutivo da Grécia poderia ter outros caminhos longe do morticínio e da escravidão. Longe de terem sido tantos mortos, né, pelos dominadores e terem sido escravizados. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu, né, daquela injusta condenação, né, a mancha, labéu é mancha, né, nódoa. Então, todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres pairava a sanguinolenta nódoa, né, a mancha daquela injusta condenação. Labéu, né, ignominioso, né, uma mancha ignominiosa que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Então nós vemos isso muito claramente nos 50 anos depois. Nós vemos essas ideias de Sócrates sendo colocadas e sendo levadas, porque as ideias de Sócrates são as ideias de Jesus, porque ele é um missionário ali fiel dentro das ideias de Jesus, das colocações de Jesus, perdão, e essas ideias são espalhadas através, né, principalmente das colocações de Platão, que os seus discípulos vão levando. Vamos pegar aqui um pouco, né, da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vemos aqui o Kardec, nós estamos aqui na introdução, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec coloca: as grandes ideias nunca se manifestam subitamente. Aquelas que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Está falando aqui de Sócrates. E aí ele falando de Sócrates aqui. A Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada e não deixou nenhum escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e posto a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois houve deles em todas as épocas,
de corromper a juventude, proclamando o dogma da unidade de Deus, porque ele era contra o politeísmo, né? Proclamando o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura, né? Da continuidade. Então vamos ver aqui, nós temos um tempinho, então vamos ver as ideias, né, de Sócrates. 1. O homem é uma alma encarnada. 400 anos antes de Cristo. O homem é uma alma encarnada. 2. A alma perturba-se e se perde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Ela tem vertigens como se estivesse bêbada, porque se apega a coisas que são por sua natureza sujeitas às mudanças. Ao passo que quando contempla a sua própria essência, né, a alma, ela se transporta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo de igual natureza ao mundo espiritual, aí permanece ligada por todo o tempo que puder. Então seus desvios cessam, pois está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama sabedoria. 400 anos antes de Cristo. Olha a colocação, olha os ensinamentos de Sócrates. 3. Quando tivermos um corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos. A verdade, eu vou repetir. Enquanto tivermos um corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nesse corpo frágil, nesse corpo precário, corrupto, iludido pelo mundo, corruptível pelas ideias do mundo, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. E aí ele coloca aqui: mas se não é possível conhecer nada puramente enquanto a alma está unida ao corpo, não é possível conhecer nada puramente. Por quê? Por causa da ilusão do mundo. Eu vou repetir. Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Mas se não é possível conhecer nada puramente enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas. Uma, ou que nunca se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, e é de esperar-se, com os homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos exercitam-se em morrer, e a morte não lhes parece de forma alguma temível. Então ele não temia, como mostrou que não temia a morte. 4. A alma impura nesse estado, né, no corpo, né, a alma impura nesse estado, tornando-se pesada, é arrastada de novo para o mundo visível pelo horror ao que é invisível e imaterial. Disse então que ela erra em torno dos mausoléus. Aqui, desculpa, ele está colocando sobre o desencarnado, né? Quando ele diz que eles não lhes parece de forma alguma temível, eu baguncei aqui. Vamos lá. Ele está falando da alma desencarnada, né? A alma impura desencarnou uma alma impura. Nesse estado desencarnada, tornando-se pesada, nós vamos ver isso nos livros de André Luiz, né? O peso, a densidade das regiões das furnas, das regiões das trevas. Então, a alma impura nesse estado, tornando-se pesada, é arrastada de novo para o mundo visível, para o mundo da terra, né? Para o mundo da ilusão, pelo horror ao que é invisível e material. Que ela fica tão horrorizada com o que é invisível, com o que é imaterial, que ela é arrastada de novo para o mundo. Disse então que ela erra em torno dos mausoléus e dos túmulos, ao pé dos quais se tem visto por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras. Perdão. E que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olho possa percebê-los. Ou seja, ele já está falando de perispírito. Perdão, ele está falando já da forma que é vista
né, da forma que ela é vista, que é o perispírito, que é a forma que o espírito tinha antes de encarnar. Ele já dá uma ideia sobre isso. A quinta. Após nossa morte, o gênio, né, o daimon, que nos fora designado durante nossa vida, ele já tinha a ideia do gênio que era designado durante a vida, do mentor. Então, após a morte, o gênio, o daimon, que nos fora designado durante nossa vida, leva-nos a um lugar onde se reúne todos os que devem ser conduzidos ao Hades, né? O Hades é o submundo, né? É o inferno para os gregos, né? E devem ser conduzidos ao Hades para aí serem julgados. As almas, após terem se demorado no Hades, vamos lembrar quando André Luiz explica a erraticidade, né? As almas que estão no plano espiritual aprendendo para poder encarnar de novo, olha o que ele está colocando aqui. As almas, após terem se demorado no Hades, pelo tempo necessário, são trazidas de volta a esta vida por numerosos e longos períodos. Está falando da reencarnação. Aprende-se o que é, fica-se no Hades, que é o submundo, né? Não tinha o conceito de inferno, o conceito de inferno é da Idade Média, né? Então ele ficava a alma ficava nesse submundo, depois nascia de novo na Terra. O sexto, os demônios preenchem um intervalo que separa o céu da Terra. Demônios, vamos lembrar que são gênios, né? São espíritos, não demônios como a gente conhece hoje. Então, os gênios preenchem o intervalo que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra em comunicação direta com o homem, e é por intermédio dos demônios, dos gênios, que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. Aqui ele já está falando dos deuses, e colocar deuses com D maiúsculo, que são os intermediários do homem com os espíritos superiores. Olha a colocação de Sócrates. Vamos lá, para dar tempo da gente ver todas. A sétima. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de cuidar muito bem da alma, menos por esta vida que é só um instante, mas sim em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Essa é a colocação do Sócrates. O oitavo. Se a alma é imaterial, deve transportar-se após esta vida para um mundo igualmente invisível e material, assim como o corpo decompondo-se retorna à matéria. Assim como o corpo decompondo-se retorna à matéria. Mas é importante distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre de ciência e de pensamentos, como Deus com D maiúsculo, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de se elevar ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem da terra. Retendo-a nos seus lugares de sua passagem pela terra. Nona. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande ganho para os maus, após sua morte, em serem libertados ao mesmo tempo do seu corpo, de sua alma e de suas vestes. Aquele que ornou sua alma não com um adorno alheio, mas um que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora de sua partida para um outro mundo. A décima. O corpo conserva bem marcados os vestígios dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu, coisa que até hoje a maioria de nós tem dificuldade de entender, a responsabilidade de se cuidar do corpo. O mesmo ocorre com a alma. Quando está despojada do corpo, traz evidentes os traços de seu caráter e de suas afeições, e as marcas que cada um dos atos da vida nela deixou. Assim, a maior infelicidade que pode ocorrer ao homem é ir ao outro mundo com uma alma carregada de crimes. 11ª. De duas coisas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para um outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada,
a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que a felicidade de aí reencontrar aqueles que se conheceu. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de aí distinguir como aqui os que são sábios dos que creem sê-lo, mas não são. Mas é tempo de deixarmos eu para morrer e vós para viver. Palavras de Sócrates aos seus juízes, olha aqui. Mas é tempo de deixarmos eu para morrer e vós para viver. 12º. Nunca se deve devolver injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém. Vou repetir. Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Nunca se deve devolver injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém, por algum mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio e as discordantes só devem desprezar-se umas às outras. 2000 anos depois de Cristo, ou seja, 2400 anos depois de Sócrates, nós ainda temos dificuldade de entender essa colocação de Sócrates. 13ª. É pelos frutos que se conhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando provém do mal, boa quando nasce do bem. Não precisa nem comentar, né? 14ª. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu. Mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que é seu. Olha a colocação de Sócrates como é clara. Quem ama a riqueza ama alguma coisa que é muito mais estranha do que aquilo que é seu. Está iludido, está perdido. 15ª. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave se os deuses, aqui deuses com D minúsculo, né, esses intermediários, se os deuses tivessem mais respeito por nossas oferendas do que por nossa alma. Com esse recurso, os mais culpados poderiam torná-los favoráveis a si. Mas não, só os verdadeiramente justos e sábios, por suas palavras e por seus atos, quitam-se do que devem aos deuses D minúsculo e aos homens. 16º. Chamo o homem vicioso, esse amante vulgar que ama mais o corpo que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida a exercer nossa inteligência. Reencontramo-lo até no movimento dos astros. É o amor que orna a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumas. Ele, o amor, se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. E é ainda o amor que dá paz aos homens, acalma o mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. 17ª. Não se pode ensinar a virtude. Ela vem por Deus, dom de Deus, àqueles que a possuem. Não se pode ensinar a virtude. Você pode ensinar o caminho, você pode ensinar as pessoas o que é o certo. Mas a virtude não, ela se desenvolve de dentro do homem. 18º. É uma disposição natural de cada um de nós percebermos muito menos nossos defeitos do que os alheios. Vou repetir, porque nós precisamos, 2400 anos depois, a gente precisa repetir. É uma disposição natural de cada um de nós, né, homens aqui encarnados, percebermos muito menos nossos defeitos do que os alheios. 19º. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é que eles tratam o corpo sem a alma e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Gente, isso aqui até hoje a medicina ainda não aprendeu. E Sócrates já colocava isso 400 anos antes de Cristo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é que eles tratam o corpo sem a alma e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. A alma é o todo, o corpo é uma parte.
E se o todo não está bem, é impossível que a parte, o corpo, esteja bem. 20ª. Todos os homens, a começar da infância, fazem muito mais mal do que bem. Todos os homens, a começar da infância, fazem muito mais mal do que bem. 21ª. Há sabedoria em não pensares que sabe o que não sabes. E essa aqui é uma grande máxima, né, do Sócrates que todo mundo conhece. Há sabedoria em não pensares que sabe o que não sabes, né? E outra colocação, né, dele é que o verdadeiro sábio é aquele que conhece os limites da sua ignorância. E a sua frase mais conhecida: só sei que nada sei, porque vem desta colocação dele: a sabedoria que não pensares que sabe, a sabedoria em não pensares que sabe o que não sabes. Aquele que é sábio sabe que não sabe. Conhece a extensão da sua ignorância. Por isso, as palavras de Sócrates: só sei que nada sei. Porque ele sabia que tinha muito ainda a aprender. E o que ele sabia era pouco diante da magnitude do ensinamento, da amplidão do conhecimento do mestre, que o enviou para nos trazer todos esses ensinamentos. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos entrar no 11º capítulo, Roma. Até lá!